A graça e a paz. Mais uma noite estamos buscando a face do Senhor em clamor. Mês de maio, o mês do clamor. Estamos já no 30º dia e esta madrugada vamos falar sobre a passagem que se encontra em Êxodo capítulo 15, versículo 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Você pode ignorar a história ou aprender com ela. Porque a história é escrita, porque a história fica de gerações em gerações. Para que a próxima geração sempre aprenda com os erros e os acertos da geração anterior. Onde errou, onde acertou e como se posicionar em dias parecidos. Então, a palavra diz as águas amargas. Porém, a grande verdade do nosso dia a dia é que pouco aprendemos com a história. Em determinado momento da nossa vida, julgamos ter aprendido. Porém, nossa tendência é repetir os mesmos erros. Quando vamos a perceber, nós estamos cometendo os mesmos erros dos nossos antepassados. Deveremos já ter aprendido. O apóstolo Paulo ele diz à igreja: vocês já deveriam ser mestres, mas ainda eu devo dar alimento, leite para vocês, porque vocês não aprendem. Então nós temos que aprender com o passado. O apóstolo Paulo ele traz uma lembrança à igreja, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Ele vai falar sobre esse passado. E no versículo de número 1, capítulo 10, número 1, ele diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. O apóstolo Paulo diz: olha, no caminho do deserto, Cristo estava lá. Cristo já estava lá. E muitos foram rejeitados, muitos foram desaprovados. Cobiçaram, murmuraram, reclamaram, se voltaram contra os líderes e se perderam na prova, se perderam na caminhada, se perderam como deveriam se portar. Então, o que aconteceu com esse povo no deserto? O que aconteceu nesta caminhada? No versículo 23 de Êxodo 15 diz assim: então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se o lugar Mara. O povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber. Então, nessa passagem, nesses dois versículos, 23 e 24, tem a reclamação e tem a provisão de Deus. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor. No meio daquela situação, Moisés ele só encontra saída no clamor a Deus. Há muitas situações que nós estamos vivendo, se ao invés de reclamarmos,
nós clamarmos a Deus, nós teremos a solução. Nós perdemos muito tempo nas murmurações, nas contendas, nas reclamações. Então, Moisés ele vai clamar a Deus. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Quando ele clama a Deus, Deus apresenta a ele a solução. Deus traz a ele a solução. Então temos reclamações e provisão. Graça é algo que você não merece, mas quando clamamos ou reclamamos, o que significa a palavra reclamar? É clamar duas vezes. É reclamar. É clamar e clamar novamente. Então nós devemos reclamar. O que é reclamar? Não é uma murmuração. É clamar novamente. Às vezes nós clamamos uma vez: Senhor, tenha misericórdia. Senhor, nos ajude. Senhor, nos dá uma solução. E quando não reclamamos, quando não voltamos a clamar, nós entramos em murmuração. Muitas vezes nós confundimos reclamar com murmurar. O reclamar é clamar novamente. Reclama, continue clamando, continue buscando. Então, muitas vezes nós paramos de clamar, paramos de buscar. Deus intervém. Nesse momento Deus deu leis e os pôs à prova. Olha que interessante. Ele clamou ao Senhor, o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. O Senhor deu a solução. Ali lhes deu estatutos e ordenança, e ali os provou. Eles agora entram em prova. Estavam sendo provados. Deus os pôs em prova. O deserto não é por acaso. Quando nós lemos, o povo foi levado ao deserto. O deserto não é um acaso. Se encontraram com o deserto. Deus os levou ao deserto. Deus prepara o deserto como um teste. O apóstolo Paulo ele disse que são figuras para nós. Vamos voltar à primeira carta aos Coríntios, quando ele está ensinando a igreja de Corinto. Ele fala exatamente sobre essa passagem, e ele vai dizer, no versículo de número 6, estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então Paulo está dizendo, olha, eles foram para um caminho errado, eles cobiçaram coisas que não deveriam cobiçar, eles murmuraram quando não deveriam murmurar, e ele está ensinando uma nova geração com os erros do passado. E é isso que nós devemos aprender, até com a nossa própria história. Muitas vezes nós sofremos no passado e trazemos de volta. Trazemos maldições hereditárias, que são os erros dos nossos pais, e nós trazemos como herança esses erros. E continuamos errando aquilo que os nossos pais erraram. Não mudamos, não buscamos uma saída em Deus. Moisés, quando ele se vê acuado pelo povo, ele clama a Deus. E Deus dá a solução. Então o apóstolo Paulo disse que são figuras para nós. Aprenda com a história. A história nos mostra as várias fases nessa caminhada. Abundância. Quando o povo tinha abundância, eles olhavam para o alto, agradeciam a Deus, reconheciam Deus. Um olhar de expectativa, eles olham para frente, a terra prometida. Desapontamento, o olhar é para baixo. Reclamação, olham para trás. Murmuração, nós estamos olhando para trás. A prova no deserto tem 3 testes: o tempo, a fome e a sede. O tempo. É difícil aceitarmos o tempo, esperarmos o tempo de Deus, esperarmos a resposta. A luta pelo dia a dia,
pela provisão do dia a dia, a fome, a sede. Então, partindo dali, diz a palavra no próximo capítulo, e partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do mês segundo, depois da sua saída do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés, contra Arão no deserto. Aqui na primeira passagem, quando Moisés clama, as águas eram amargas. Deus leva eles ao quê? A um tempo de refrigério. Quando clama, Deus leva eles a um tempo de refrigério. No versículo 27 diz assim: então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água, 70 palmeiras, ali se acamparam junto às águas. Mas poucos dias depois, começa toda a reclamação novamente. Aí já ficam 3 dias no deserto sem água. Agora já se passaram 40 dias. Eles estão 40 dias passando por outra prova. E começaram a reclamar, olhando para trás. Capítulo 16 diz assim: os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera tivéssemos morrido na mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes trazido a esse deserto para matar de fome toda esta multidão? Poucos dias depois, começa a murmuração novamente. Começa a reclamar e a murmurar. É impressionante como o passado pode ser maravilhoso. Muitas vezes nós não avançamos porque só pensamos no passado. O passado não nos pertence mais. Nós não podemos viver o passado, já passou. Nós estamos vivendo o presente e a expectativa do futuro. Então, o nosso olhar, muitas vezes, de abundância, olhamos para o alto, somos gratos a Deus. A expectativa, nós olhamos para frente. O desapontamento, nós estamos cabisbaixos. E a provisão, nós estamos olhando em volta. O que nós temos? O que vamos comer? Como será? Então, a vida é uma prova. Nós estamos em uma prova. Então, o povo começa a trazer à memória o passado. Mas a memória do passado os impede de avançar para a promessa. Quantas vezes nos tornamos refém do passado? Eu era feliz, lá era muito bom, lá eu tinha tudo. E começamos a murmurar sobre o momento que estamos vivendo e não temos uma perspectiva para o futuro. E o nosso olhar para o futuro passa a ser de derrota, de angústia, de tristeza. E começamos a pedir: por que não nos tirou a vida lá no passado? Assim é o crente hoje. É impressionante como nós achamos o passado muito melhor. Falamos isso da vida espiritual, falamos isso da vida financeira, da vida do país. Parece que nossa vida se focaliza no passado. As queixas começam a brotar em nossos lábios. Sempre que nós fazemos comparação com aquilo que nós vencemos ou com aquilo que nós temos para vencer, os nossos lábios vão murmurar. Porque o futuro nós não conhecemos ainda, é desconhecido. Ou nós agimos com fé que o Senhor estará conosco, ou nós nos amedrontaremos. Então, para que eu os prove, no versículo 4 do capítulo 16 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove, se anda em minha lei ou não. Um grande desafio é a prosperidade.
Deus agora vai provar com abundância de pão. Olha, não vai precisar pedir mais. Todo dia eu vou mandar a porção. Mas eu quero ver como está teu coração. Na falta nós somos provados, na abundância nós somos provados. Deus nos prova em cada estágio da vida. Tem pessoas que amaldiçoam Deus quando falta, e tem pessoas que se esquecem de Deus quando há fartura. Nós não sabemos lidar com a situação, com o momento. Então Deus agora passa a prová-los. Como seria agora que eles teriam pão em abundância? Versículo 7 diz assim: amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? O povo começa a jogar a culpa nos líderes. Sabe, nós sempre procuramos alguém responsável pelas situações que estamos vivendo. Sempre procuramos alguém que seja o culpado. Eu não estou vencendo por isso, eu estou passando essa situação por causa daquilo, por causa dos meus pais. Então, a história se repete. Quando nós olhamos a história, nós temos muito a que aprender com a história. O povo não olhava para si mesmo e reconhecia os seus erros, mas eles apontavam para Moisés, para Arão, reclamavam que tinham saído lá do Egito, culpam Deus. Por que Deus nos tirou de lá? Era melhor ter nos matado lá. Então, nós sempre vamos procurando quem é o culpado pelo nosso fracasso. Eu gosto muito da oração de Davi: Senhor, só eu pequei. Por isso que a palavra diz, Davi era um homem segundo o coração de Deus, segundo os pensamentos de Deus. Nós devemos olhar para Davi e ter os pensamentos de Davi para ter os pensamentos de Deus. Davi não acusou a mulher, Davi não disse, olha, também essa mulher me levou ao pecado. Não, ele disse, só eu pequei. Pequei contra ti. Eu não deveria ter caído nessa cilada. Sempre que nós erramos, nós procuramos alguém que seja o culpado da nossa queda. Ou é o pastor, ou é a igreja, ou é a irmã que falou algo, ou é a vizinha, ou é o vizinho. Eu não sou feliz por causa de fulano, eu não sou feliz por causa de ciclano. E nós não buscamos a história que nós estamos vivendo. De onde nós viemos? Para onde nós estamos caminhando? Qual é a nossa prova? Eu tenho que vencer meu dia a dia. Quando você se queixar, lembre-se que Deus é que está no controle. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam os seus decretos. Então todas as coisas estão no controle de Deus. Não culpe outra pessoa. Você está em teste. Você está sendo provado. A vida é um deserto e o deserto não é por acaso. Nós estamos passando na vida e a vida que muitas vezes se parece com um deserto é um teste. Abra a tua Bíblia, Salmo 78, versículo 25. A Bíblia é Cristo centro. Tudo é Cristo. Tudo mostra e revela Cristo. 78, versículo 25 diz assim: o homem comeu o pão dos anjos, ele lhes mandou comida a fartar. Versículo 24 diz assim: e choverá sobre eles o maná para comerem, ele lhes dará o trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos e ele mandou comida a fartar. O salmista, ele traz a memória. Por que eu disse? A história, ela é o ensinamento. O salmista está olhando lá para a história de Israel e está olhando para essa passagem que nós lemos e ele está trazendo, dizendo:
Olha, o homem comeu o pão dos anjos. Por que o pão dos anjos? Porque era caído dos céus. Era Deus que estava provendo. Era Deus que estava abençoando. Muitas das bênçãos que nós recebemos não é apenas resultado do nosso trabalho. É resultado das bênçãos de Deus. É Deus quem nos abençoa. É Deus quem vai nos dando fartura. É Deus quem vai cuidando de cada um de nós. Esse povo vivia em contendas. Se nós olharmos a história da humanidade, ou a história de hoje, nós vamos ver que só contendas nos acompanham. Só contendas. Nós brigamos contra o vizinho, brigamos contra o patrão, brigamos contra o governo, brigamos contra os irmãos. Estamos sempre em contendas. Capítulo 17 diz assim: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e ao nosso gado? Clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a esse povo? Daqui a pouco me apedrejará. Olha o líder. Se você é líder na sua casa, você é líder na tua empresa, você é líder de você mesmo, aprenda a clamar. Moisés conduziu o povo, porque aprendeu a clamar. Em todas as dificuldades, ele clamou ao Senhor. Nós estamos no mês de maio, mês do clamor, porque tem situações que nós não sabemos como resolver. Tem situações que o povo se levanta contra nós, o mundo se levanta contra nós. E nós estamos vivendo o quê? Contendas. Então contendeu o povo. Em toda dificuldade haverá contendas. Culpado é o partido tal, culpado é o governante X, culpado é o presidente, culpado é fulano, culpado é o ex. Mas se nós aprendemos a clamar a Deus, e clamou Moisés ao Senhor, e clamou Moisés ao Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo algum dos anciões de Israel, toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai, eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. Moisés assim fez diante dos olhos dos anciões de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. E porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Deus fala conosco ou não? Essa é a nossa pergunta hoje. Deus continua o mesmo ou não? Deus mudou ou nós perdemos a nossa confiança em Deus? Paramos de clamar? Paramos de buscar em Deus respostas? Passamos a confiar na ciência? Passamos a confiar em homens? E vem o desapontamento, o nosso semblante cai e nós começamos a murmurar. A murmuração nos leva a ficarmos anos e anos na mesma situação. Então a palavra do salmista é pão dos anjos, pão dos anjos. Abra a tua Bíblia, 1 Coríntios de novo, vamos ver o que Paulo está ensinando à igreja com esta passagem. Paulo, ele usa esta passagem para ensinar uma geração muitos anos depois. E ele vai falar exatamente sobre essa passagem.
Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. Quando o salmista fala do pão dos anjos, Paulo está dizendo, é Cristo. O pão vindo do céu. Nós temos que participar do corpo e do sangue de Cristo para continuarmos nessa aliança. Para entendermos quem é Cristo na nossa vida. Por que somos cristãos? Por que somos perseguidos? Por que não devemos entrar em contendas? Por que devemos clamar e não murmurar? Por que devemos reclamar? Clamar várias vezes. Jesus nos ensinou, persista, perseverança. Reclame, clame de novo. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Quando clamavam, não tem água, Deus da rocha tirava água. Quando se feria a rocha, vinha a água. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. No seu deserto, no meu deserto, a única certeza que eu tenho é que o Senhor está comigo todos os dias. No deserto, a única certeza que eles tinham, e isso seria a motivação para continuar, é que a pedra era Cristo e os seguia. Já estava com eles. Então, contenda a insatisfação carnal. O que é contenda? Insatisfação carnal. Contender, franzir a testa, zangado, ficar zangado. Por que tentai ao Senhor? Que farei com esse povo? Quando você afronta o líder, está perguntando, Deus está conosco? Quando você não crê mais na palavra de Deus, você está fazendo uma pergunta, Deus continua o mesmo? Deus está conosco? Quando você perde a sua fé, esfria na tua fé, não clama mais, não ora mais, não jejua mais, você está perguntando, Deus ainda opera? Deus ainda responde? E o lugar ficou chamado lugar de contenda. Será que a nossa casa está sendo um lugar de bênção ou um lugar de contenda? Será que nós estamos ensinando nossos filhos a confiar em Deus ou a murmurar contra Deus? Então, humildade é que vai nos levar a buscar a presença do Senhor. Deus leva o povo ao deserto para lidar com os hábitos do Egito. O povo saiu do Egito trazendo consigo os hábitos do Egito. O Senhor nos tirou de um mundo de derrotas, num lamaçal de pecado, e Ele nos prova, Ele quer nos limpar, para que nós sejamos provados, para que nós não venhamos sermos reprovados. Ele quer tirar o pensamento do mundo do nosso coração, a murmuração, a palavras contrárias, tudo aquilo que não provém de Deus. Abra tua Bíblia, Provérbios capítulo 28, no versículo 25. Veja o que diz a palavra do sábio. Diz assim, o orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Quando você estiver perto de uma pessoa que ele levanta contendas, saia de perto para que você possa prosperar. O orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Seja humilde,
Confia no Senhor. Saia longe das contendas. Se afaste de pessoas de contenda. Não ouça aquele que traz ou levanta contendas. Se afaste. Não empreste teu ouvido para contendas. Eu vou te falar algo contra fulano. Diga assim: irmão, vamos orar por ele. Irmãos, vamos entrar em oração. Não ouça contendas e não confie em contendas. Os que confiam no Senhor prosperará. Nós estamos clamando ao Senhor por prosperidade. Então, o primeiro passo, o primeiro ensinamento na história é sair daqueles que trazem contenda. Eu nunca vi uma pessoa que levantou contendas na igreja, na família, na empresa, prosperar. Ainda que aos primeiros momentos parece que ele está em vantagem. Mas o tempo, eu disse que um dos desafios do deserto é o tempo. O tempo mostra quem é vencedor e quem é derrotado. O tempo mostra. Então vereis. Deus está dizendo, você vai ver com o passar do tempo. Asaf, ele diz, olha, quase que os meus pés escorregaram, porque eu vi o ímpio na sua prosperidade. Mas um dia, eu entrei no lugar santíssimo e vi o fim do ímpio. O tempo faz parte do desafio do deserto. Então, aprenda com o tempo. O final qual é? A palavra diz que muitos não atravessaram o deserto, se romperam no deserto. Deus nos abençoe nesta noite. Deus nos guarde. Confia no Senhor. O Senhor nos dará vitória. Feche os teus olhos. Senhor, meu Pai, nós nos colocamos nessa noite, Pai, agradecidos pelo ensinamento da história. Nos anos da história, no passar da história, nós sabemos que somos mais vencedores em Cristo. Nós levamos todo o nosso pensamento cativos à cruz do Calvário, porque ali se mostra quem nós somos. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde.